Olá, minhas amigas e meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio, do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos, e hoje eu estou aqui de volta, pessoal, mais uma vez para dar continuidade a essa série de vídeos voltadas para algumas profissões que nós conhecemos do nosso dia a dia. Mas antes de mais nada, minhas amigas e meus amigos, eu peço que vocês acionem o sino de notificações para que o YouTube perceba que esse é um vídeo interessante. Peço também que vocês dêem um like nesse vídeo e peço também que vocês compartilhem esse vídeo para que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo de direito do trabalho. Minhas amigas, meus amigos, quero conversar com vocês hoje sobre empregada doméstica. Pois é, os direitos da empregada doméstica. Antes de mais nada, pessoal, quando nós falamos em empregada doméstica, não se esqueça também que tem o empregado doméstico. Nós estamos falando de uma espécie de empregado ou de empregada que atua na casa do seu chefe. Então é muito comum nós falarmos empregada doméstica, mas, por exemplo, muitas vezes um jardineiro, muitas vezes uma outra atividade exercida no âmbito doméstico será um empregado doméstico, um motorista, por exemplo. Assim, temos que ter esse conhecimento. E, como eu sempre digo para vocês, todos os direitos de todos os trabalhadores, eles sempre terão início na Constituição da República. É lógico que seja empregada doméstica, ou seja, uma outra espécie de empregado ou de empregada, nós realmente iremos atuar muito com a CLT, mas a Constituição da República é o início de tudo. E aqui no caso da empregada doméstica, minhas amigas e meus amigos, não seria diferente. E você tem que conhecer lá aquele artigo 7º da Constituição da República Federativa do Brasil, que vai lá e fala para vocês dos direitos dos empregados urbanos e rurais. E eu vou começar aqui já dizendo para você que teve uma lei complementar 150 que regulamentou a emenda constitucional número 72, regulamentando aqui o parágrafo único do artigo 7º. E quando nós conversamos aqui, iniciamos o nosso debate da empregada doméstica, é importante que a gente já conheça essa lei complementar, que nós também já tenhamos acesso e conhecimento da emenda constitucional 72, que ela regulamentou ali várias possibilidades, vários direitos dos trabalhadores. Coloquei aqui, ele deixa claro através dessa emenda constitucional. É interessante que você vá lá no site do Planalto, joga no Google, você vai lá ver emenda Constitucional 72 e o teor dela, ela vai dizer para você o seguinte, que ela iguala os direitos das empregadas domésticas aos trabalhadores urbanos e rurais, que está lá no caput do artigo 7º da Constituição da República. Essa lei complementar, ela desde já, após a sua criação, o que ela já fez? Ela já autorizou imediatamente a aplicação de vários direitos ao empregado doméstico que já eram utilizados pelos outros trabalhadores. Eu coloquei aqui alguns exemplos: adicional noturno, intervalo intra-jornada, o auxílio à alimentação, que você já encontra na CLT, porque anteriormente a isso não tinha essa normatização a favor das empregadas e dos empregados domésticos. Então, após essa emenda constitucional e a lei complementar, a empregada doméstica ela já começou a ter direito ao adicional noturno. Você sabe muito bem do que é o adicional noturno, aquele trabalho exercido entre 22 horas de um dia e 5 horas
do dia seguinte. Também autorizou o intervalo intrajornada. O que é aquele intervalo intrajornada? É aquele intervalo de almoço e descanso que é realizado, exercido e usufruído durante a jornada de trabalho, durante o dia do trabalhador. Tem 1 hora, pelo menos, no mínimo de 1 hora de intervalo para alimentação e repouso. Fora isso, tem repouso semanal remunerado, tem todos os outros direitos que a gente já conhece. Outra informação, algo importante aqui que você precisa saber é que empregada não é a mesma coisa que diarista. Certamente, essa conceituação sempre gerou muita dúvida. É normal você chegar lá no prédio do Tribunal Regional do Trabalho, lá você vai encontrar algumas audiências, você até encontra algumas empregadas, algumas diaristas, e você percebendo ali, assistindo uma audiência trabalhista, nem sempre você consegue ter aquela real noção se ela é empregada ou se ela é diarista. Mais uma vez, eu sempre me volto para aquele aspecto que eu sempre gosto de usar quando nós estudamos as características e os requisitos do contrato de trabalho. Você sempre vai verificar, antes de mais nada, se tem a subordinação, se tem a habitualidade, se tem a onerosidade, se é um trabalho pessoal, personalíssimo, como falamos no direito civil, se é realizado por pessoa física, até porque, meus amigos e minhas amigas, hoje em dia temos até empresas que fornecem diarista, fornecem empregados. Então existe essa possibilidade. Tendo essa possibilidade, não vai provavelmente se formar um vínculo de emprego. Então você tem que saber que a empregada é aquela funcionária, ou aquele empregado é aquele funcionário que está ali diariamente, que estão preenchidos os requisitos que eu acabei de mencionar para você no contrato de trabalho. Estando previstos e preenchidos os requisitos do contrato de trabalho, você tem que assinar a CTPS dessa empregada ou desse empregado aqui, ó, e terão direito a todos os direitos da CLT. Agora, a diarista, que no final das contas é uma interpretação e uma conceituação às vezes bastante subjetiva, muitas das vezes não terão preenchidos ali aqueles requisitos que eu já falei para vocês do contrato de trabalho. Mas em regra, eu digo em regra, porque cada caso é um caso. Eu sempre comento isso muito com os meus clientes, com as minhas clientes, que cada caso é um caso. Não existe uma fórmula matemática, não é um bolo ali pronto, uma fórmula de bolo, uma receita de bolo, não tem como isso existir. Mas é comum quando você encontra uma diarista que vai 1 vez por semana, talvez no máximo 2 vezes por semana, que geralmente ela consegue trocar os seus horários, trocar os seus dias. Ela às vezes consegue essa flexibilização tanto de troca de dia como de horário. Então ela não tem preenchidos ali os requisitos do contrato de trabalho. Então essa diarista, ela não precisa de carteira assinada. Ela não terá, o empregador não terá a obrigatoriedade de assinar a carteira de trabalho dela. Outra característica, além da assinatura da carteira de trabalho, é bom mencionar, eu achei interessante colocar aqui, ó, a possibilidade prevista no artigo 59A da CLT, que é a atuação da profissional ou do profissional na escala 12/36. A escala 12/36, meus amigos e minhas amigas, ele já era há muito tempo já utilizado, mas não tinha nada na CLT. E com a reforma lá de 2017,
o legislador já aproveitou e colocou a escala 12/36 no artigo 59A, e existe essa possibilidade da empregada doméstica atuar na escala 12/36. Então eu preferi colocar aqui, primeiro porque é um aspecto e um assunto interessante ligado à empregada doméstica. Segundo, que a escala 12/36, de uns anos para cá, ela tem sido muito utilizada em várias atividades profissionais. Então você não pode não conhecer a escala 12/36. Isso aqui é obrigação da advogada, obrigação do advogado conhecer a jornada 12/36. Estamos falando aqui, pessoal, também de outras informações. A partir do momento que você chega à conclusão que o artigo 7º é utilizado, artigo 7º da Constituição da República, tem aplicabilidade para a empregada doméstica, quando você percebe também que vários direitos previstos na CLT também são aplicáveis ao doméstico, nós poderíamos aqui falar sobre muitas coisas. Adicional noturno, que eu já falei, auxílio alimentação, o vale alimentação, o vale transporte, que tem legislação própria e todo trabalhador ele tem direito ao vale transporte. Todos esses princípios previstos aqui no artigo 7º, princípio da irredutibilidade de salário, 13º salário, previsão do salário mínimo, poderia falar aqui também fundo de garantia de tempo de serviço, poderia falar também de seguro-desemprego, licença maternidade, horas extraordinárias, convenções coletivas e acordos coletivos de trabalho. Tudo isso atualmente é utilizado pela empregada doméstica. E a hora extra, a jornada de trabalho, é muito importante que você conheça. A hora extra, a empregada, ela também tem direito à hora extra. Não à toa eu falei aqui da jornada 12/36. A empregada doméstica, muitos empregados, eles não vão atuar na jornada 12/36. Vão seguir aquele padrão de, por exemplo, numa escala de 5/2, de segunda a sexta, com sábado e domingo. Pode também atuar na escala 6/1, de segunda a sábado, com o domingo para descanso. Não se esqueça que também é previsto que o domingo é preferencialmente para descanso. Não caia naquela historinha de que tá na lei que o domingo é para descansar. Não está na lei não, cara. Leia a lei. A lei fala descanso semanal preferencialmente aos domingos. Não é obrigatoriamente aos domingos. Você sabe muito bem que existem muitas atividades profissionais que atuam no domingo. Quando você vai no shopping, no domingo lá fazer o seu lanchinho e ir para o seu cinema, tem funcionário trabalhando lá no domingo. Ele não está descansando no domingo. Quando você vai para o clube, está funcionando no domingo. Pois é. Tanto é que se você é sócia ou sócio de um clube, geralmente quando você chega na segunda-feira, ou o clube está fechado, que é o dia de descanso do pessoal, que é na segunda-feira, ou o clube funciona de forma parcial, não realizando algumas atividades. Esse pessoal de shopping, pessoal de mercado, nem sempre descansam domingo. Às vezes eles descansam outros dias. É conforme for ou determinado ou acordado pelo contrato de trabalho. Então, além disso, você tem que saber que fora o domingo tem a jornada de trabalho de 8 horas diárias e 44 horas semanais, também previsto na CLT e também previsto na Constituição da República. Ou seja, existe a possibilidade de realização de horas extraordinárias. Essas horas extraordinárias, certamente, como prevê na CLT e como também prevê
na Constituição da República, elas deverão ser pagas na proporção de 50%. Agora aqui, o exemplo que eu quero dar para vocês é o seguinte: é muito comum a empregada doméstica, às vezes pela necessidade do seu empregador, ter que viajar com esse empregador. Então, o que acontece? Às vezes a empregada doméstica ela tem que viajar e ela também terá direito a horas extraordinárias. Pois é. Se ela está viajando, não pense que porque ela está viajando, ela está curtindo a vida, não. Ela está viajando a trabalho, à disposição do empregador, como nós falamos lá no início da CLT, à disposição do empregador. Então, ela tem direito a horas extras. E essas horas extraordinárias serão pagas à proporção de 25%. Pois é. Além dessas horas extraordinárias, ou podendo escolher tanto a percepção das horas extraordinárias, que pode ser negociado, pela possibilidade de banco de horas. Ou paga hora extra na proporção de 25%, ou cria um banco de horas. Nunca se esquecendo que banco de horas tem todo o seu procedimento, que tem que ser bem organizado, porque senão o banco de horas ele não vai ser válido. Tudo bem, meus amigos e minhas amigas? Eu espero que vocês tenham gostado desse tema, gostado desse vídeo. Caso vocês queiram comentar, podem colocar comentários aqui, podem colocar perguntas. E eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.